Moreno, o mestre. Médico de aldeia, o que brinca de Deus e o teatro terapêutico. Localizada a cerca de 40 quilômetros ao sul de Viena, a pequena cidade balneária de Bad Voslau foi o palco principal do Dr. Jacob Moreno Levy, de 1918 a 1925. Depois de atuar por 2 meses como agente de saúde pública na vizinha Cotigmon, Moreno conta que decidiu aceitar o convite do prefeito de Voslau, Franz Pexia, que encontrou por acaso ao caminhar, para tomar um ar fresco e conhecer o campo. Em Voslau, o capítulo mais longo de seu texto autobiográfico, ele comenta: "Era a primeira vez na história de Voslau que um trabalhador se tornara prefeito. Todos os outros prefeitos eram pessoas de recursos, banqueiros, empresários, advogados e assim por diante. Pexia queria fazer algo para a classe trabalhadora e estava orgulhoso de ter encontrado um médico para os trabalhadores. Como Moreno explica, era comum em Bad Voslau que o oficial de saúde também fosse nomeado médico na Kamsgrenprine, uma grande fábrica textil local. A cidade fornecia alojamento e a fábrica um salário, portanto eu estava bem cuidado. Além disso, ele diz que muitas coisas extraordinárias lhe aconteceram em Voslau, o que explica por que se tornou o doutor do povo. Levei a ideia de anonimato ao extremo. Em Voslau eu era conhecido como doutor. Não tinha tabuleta na porta nem bloco de receitas, embora isso me tenha gerado consequências problemáticas mais tarde. Não disse a ninguém o meu nome. Eu tinha a ideia fixa de que não era justo receber dinheiro de meus pacientes e assim nunca aceitava nada daqueles que me vinham consultar em particular. Isso, creio, explicava minha popularidade. Eu tinha mais pacientes do que podia tratar. Vinha gente de todos os vilarejos perto de Voslau, e mesmo de longe, camponeses, homens, mulheres, crianças. Quando vinham, não eram de mãos vazias. Traziam ovos, galinhas, patos e, de vez em quando, um porco. Traziam todo tipo de presentes. Quanto ao anonimato, Moreno diz que não funcionou como planejado. Tornei-me o Van de Doctor. Naturalmente, os outros médicos ficaram com ciúme e inquietos. Espalharam o boato de que eu não era médico de verdade, mas um charlatão. Porém, a Universidade de Viena prontamente assegurou que eu recebera meu diploma em fevereiro de 1917. Se tivesse planejado tornar-me famoso, não poderia ter inventado um esquema melhor. Assim, o episódio terminou num paradoxo. Quanto mais eu me ligava ao anonimato, mais conhecido eu ficava. Durante esse período de 7 anos, que ele considerava um dos mais importantes de sua vida, Moreno viveu constantemente entre Bad Voslau e Viena. O que ele fazia no povoado, sem dúvida, repercutia no que realizava na capital, e foi o que ocorreu com o que ele chamou de teatro recíproco, desenvolvido ao mesmo tempo que o Sterifiata estava tomando forma. Em outro fragmento não publicado, Moreno explica com mais detalhes a experiência. Isso combinou intenção religiosa e terapêutica. A casa particular agora era o teatro. O primeiro modelo do teatro recíproco foi o encontro noturno, que ocorria na Casa do Encontro, antes da Primeira Guerra Mundial. Lá nos reuníamos todas as noites para compartilhar os acontecimentos, as preocupações e os problemas do dia. Nossas reuniões também tinham uma natureza lúdica. Geralmente tinham o espírito de um ritual religioso, mas que era revitalizante para seus participantes. Nosso teatro da vida cotidiana tinha um poder de transformar vidas e renovar os participantes de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. Moreno comenta que em Voslau havia pessoas com problemas sérios, dando o exemplo de um grupo que sofria de uma dor tão profunda, o que hoje chamamos de depressão, que não conseguia controlar seus sentimentos ou sua vida. Diante disso, descreve: "Sugeri que tentássemos superar o problema como grupo, como comunidade. Isso significava que toda a comunidade em torno dos doentes deveria se mobilizar como parte da terapia. Como o povo de Voslau confiava em mim, concordou em participar desse desvio radical da medicina ortodoxa e da psiquiatria. No teatro recíproco, todos na comunidade eram atores. Cada um estava envolvido com todos os outros, as almas, os estados de espírito, os corpos. A casa em que uma família vive a protege dos forasteiros.
Tantas coisas acontecem em uma casa, mas como alguém pode ser salvo de todas as mentiras, fofocas, dores e loucuras de uma família? Por meio do teatro, as famílias atuavam. Assim como antes tinham interpretado seus dramas por necessidade, agora atuavam com conhecimento autoconsciente. Pelo domínio de seu próprio ser, obtido ao voltar a interpretar sua vida, conseguiam renascer. Cada segunda interpretação, dessa forma, era uma libertação da primeira. O primeiro evento pode ter trazido dor e sofrimento, mas o segundo, libertação pelo riso. Os espectadores, os outros membros da comunidade, se reuniam no espaço aberto ao redor da casa, na rua ou no jardim. Eles também conseguiram uma libertação ao participar do drama interpretado em frente deles. Quando o teatro recíproco se torna parte da vida da comunidade, adquire a força de um ritual religioso, um ritual de cura. A experiência vivida em Bad Voslau é posteriormente transformada na terceira solução teométrica, que em 1923 o autor chamará de Teatro da Bênção, em seu Das Theater. Para ele, o teatro comum não conhece o pudor. Levanta-se em local público, enquanto o palco do teatro recíproco é a residência particular, onde a peregrinação das séries de sensações, sentimentos e pensamentos pode se realizar como em sonhos. Sem resistência, no entanto, escreve: quando dois se encontram na resistência, o resultado de tal situação é o conflito. É isso que faz dos solitários habitantes da casa uma comunidade, e detalha: surge aí o teatro mais profundo, porque o tesouro secreto resiste com mais veemência ao contato. É o inteiramente privado, a primeira casa em si, a casa de nascimento, e a casa em que se morre, a casa das referências pessoais, que se transforma em tablados para atuação e em bastidor. O proscênio é constituído pela porta larga, pela cornija da janela e pelos balcões. Na frente, a rua e o jardim são o espaço para os espectadores. No teatro dogmático, nem o momento nem o lugar são livres. No teatro da improvisação, o momento está presente, o lugar derivado. No trabalho da bênção, o lugar é original, como é o instante. O tempo e o espaço verdadeiros coincidem. De acordo com o autor anônimo, trata-se no caso do último teatro. Enquanto o teatro da improvisação era o desencadeamento da aparência, argumenta: no teatro recíproco, essa aparência é o desencadeamento da vida, tentando explicar que o teatro do fim não é o seu retorno eterno por necessidade férrea, mas o oposto disso, o retorno autogerado do eu. O autor de Streifiata recorre à figura de Prometeu, que não se desacorrentou para superar a si mesmo ou para se matar. Pelo contrário, ele escreve: ele gera a si mesmo novamente e demonstra por meio da aparência que sua existência acorrentada foi ação de sua própria vontade. Ao se comparar o texto anônimo de 1923 com o assinado por Moreno em 1947, é interessante notar que, embora as ideias principais na seção correspondente permaneçam, a expressão teatro recíproco, por um lado, é substituída por teatro terapêutico. Por outro, o último parágrafo da seção recebeu nova redação, finalmente dando origem ao psicodrama como tal e passando à forma seguinte: o teatro final não é o eterno retorno das mesmas coisas por necessidade eterna, mas exatamente o oposto. É o retorno de si mesmo produzido e criado por si próprio. Prometeu se apegou às correntes, mas não para derrotar ou destruir a si mesmo. Ele, como criador, manifesta-se novamente e demonstra por meio do psicodrama que, se está acorrentado, é por escolha própria e livre. Como Moreno conta em sua autobiografia, o teatro recíproco continuou a ser praticado como modalidade específica de psicodrama também nos Estados Unidos. O teatro recíproco continua. Em nosso instituto em Beacon, o processo pelo qual nossos alunos passam é muito semelhante ao teatro recíproco. Os alunos formam uma pequena comunidade. Eles têm sessões nas quais reinterpretam sua vida e compartilham seu ser. Depois, eles se reúnem para refeições e outras atividades habituais de uma comunidade ou família. No teatro convencional, nem o momento nem o espaço são livres. No Streifiata, o momento é livre, mas o espaço não é. No teatro recíproco, o espaço e o tempo são livres,
Também me senti libertado pelo teatro recíproco. Durante o período em que Moreno continuou como médico de família em Bad Voslau, seu principal biógrafo relata que, por volta de 1921, ele teve um paciente que seria um instrumento útil para seu estudo da saúde mental. Marrino comenta que, muitos anos depois, Moreno consideraria o paciente um ponto-chave em sua carreira e em sua subsequente decisão de se tornar um psicoterapeuta. Como lemos em outro fragmento autobiográfico inédito, é mais do que isso. Um homem pulou pela porta aberta do meu consultório. Eu o reconheci na hora. Era um conde da Baviera que várias vezes havia anunciado, geralmente por telegrama, que viria me ver, mas nunca viera. Mais tarde soube que o não vir, quando tinha avisado que viria, fazia parte de sua doença. Aqui estou. Disse com uma voz que mal se ouvia, de maneira fria e ofensiva. Não percamos tempo e vamos direto ao assunto. Estou aqui porque quero morrer e não consigo me matar. Sou um covarde. Por isso quero contratá-lo para me ajudar a morrer. Sentou-se e respirou fundo. Nunca me olhava. Baixou os olhos para o chão, secando o suor do rosto com um lenço sujo. Sei que o senhor é o único homem que tem a coragem de fazer algo assim. Dinheiro não é problema. Pago quanto o senhor quiser. Como não respondi, continuou. Talvez o senhor não saiba quem sou eu e, portanto, preciso me apresentar. Sou o último descendente de uma das famílias mais antigas da Europa. Meu pai morreu há 2 anos. Ele me deixou uma fortuna incrível. É inútil para mim. Agora gostaria de escrever meu último testamento. Dê-me o papel e tinta. Vou torná-lo meu herdeiro. Se me matar esta noite, o senhor pode ir a meus advogados amanhã e reclamar toda a herança. Começou a escrever em um pedaço de papel tirado de minha escrivaninha. Sou médico, disse a ele, e tenho licença para ajudar as pessoas a ficar bem, a viver. Não tenho licença para matar. Bobagem, disse, desconsiderando meu argumento. Um homem como o senhor pode comparecer diante da Suprema Corte da Terra e demonstrar que se tratou de um ato de caridade. O senhor se tornaria um herói. Não poderia fazer obra melhor. Cada minuto conta. Faça rapidamente. Perguntei a ele como queria passar suas últimas horas. Quero comer, disse. Não como bem há semanas. Pediu-nos um filé grande e uma garrafa de vinho que tomou sozinho. Vê-lo comer já era participar de um espetáculo emocionante. Seus olhos agora estavam muito abertos e o brilho febril ainda dominava seu rosto. Jogou a faca e o garfo para um lado e comeu com os dedos. De repente se levantou de um salto. Estou pronto, disse. Em seguida começou a falar. Um fluxo incessante de histórias de sua vida pregressa saiu. Deu ênfase especial à história de quase não ter nascido. Sou uma falha, mas não gostaria de perder a possibilidade de estar presente em minha morte por nada deste mundo. Deixe-me morrer e ajude-me a ver enquanto estou morrendo, disse em tom de brincadeira. Estávamos de volta ao meu consultório. A mesa de operações estava preparada. A enfermeira estava ali. Ele tirou a roupa. O que vai fazer? Perguntou. Vamos aplicar uma injeção. O senhor estará morto em meia hora. Ah, é rápido demais, respondeu. Quero morrer lentamente. Quero passar a morte pouco a pouco. Não gosto de coisas repentinas. Não gosto da ideia de morte súbita. O paciente sempre tem razão, respondi. Quanto tempo deseja que dure sua morte? Quero que seja 1 dia ou 2. Gostaria de desfrutar disso. Esperei 35 anos por este momento. Dê-me essa oportunidade. Aplicamos uma injeção para fazê-lo dormir. Quando acordou pela manhã, tomou um café da manhã enorme. Imediatamente depois de comer, começou a trabalhar em sua morte novamente. Assim tivemos um psicodrama do conde moribundo, minha enfermeira e eu desempenhando os papéis de egos auxiliares. Nas pausas entre um experimento com a morte e outro, tínhamos intensos debates sobre as diversas formas de suicídio. O conde, com sua curiosidade desperta, começou a fazer pesquisas sobre os méritos de uma forma de suicídio em oposição à outra. Com sua ajuda, disse-me,
Vou tentar qualquer coisa para encontrar a melhor maneira. É disto que preciso, um companheiro com quem possa fazer tudo e que vá compartilhar comigo. Vamos! Por vários meses experimentamos a forca, o afogamento, saltar de grandes alturas, tomar venenos, cair de altas janelas. Tornou-se um especialista em escapar da morte por um fio. Por fim, um dia, se fartou de ser moribundo, em todas as suas variedades gloriosas, e se despediu. A morte não vale a pena. O conde foi meu primeiro paciente residencial, tratado pelo psicodrama. Os termos que Moreno utiliza para a descrição do processo não são da época, já que seus escritos do período europeu não explicitam em nenhum momento psicodrama nem egos auxiliares, mas se trata do relato da primeira experiência completa do método psicodramático utilizado por ele com finalidade clínica. A propósito, em sua tese de mestrado, o trabalho de Moreno em Bad Voslau de 1918 a 1925, a psicóloga austríaca Helga Wildaber confirma que o médico implementou, portanto, aqui pela primeira vez, um tratamento psicodramático e descobriu, ao fazê-lo, o valor da representação de uma imaginação, acrescentando que estava a ponto de tornar-se parte essencial de seu método futuro. Moreno não a nomeia nesse fragmento de texto, mas Marino comenta: durante o tratamento, Marian atuava como o que depois se chamou em psicodrama de ego auxiliar. Marian Lornitzo era muito loira, muito senhora de si, mas ao mesmo tempo influenciável. Tinha seus 18, 19 anos e era professora. Moreno conta que, chegando a Bad Voslau, o que realmente queria era uma mulher que estivesse a par de minhas fantásticas ideias utópicas, que me amasse tanto física quanto espiritualmente, uma musa. Em outro fragmento inédito, ele nomeia Dante Alighieri com sua Beatriz, Torquato Tasso com sua princesa Leonora e Francisco Petrarca com sua Laura. Entre os muitos homens extraordinários, apesar de não querer me comparar a eles, em busca de mulheres que pudessem exercer duas funções ao mesmo tempo, ser a amante de um homem e ser a amante de um God Player, o que brinca de Deus. Ou seja, de um lado ter filhos e de outro ajudar a produzir crianças de uma espécie diferente, pinturas, esculturas, poemas, livros, invenções. A essas mulheres, acrescenta, dava-se o nome de musa, a deusa ou a potestade reconhecida como fonte de inspiração para o poeta, admitindo, no entanto, que talvez estas ficassem confusas ao desempenhar elas mesmas dois papéis. Moreno valoriza a tal ponto seu papel de God Player que menciona sua mãe, Pauline, a primeira mulher de quem estive mais próximo, como a pessoa que tentou, sem sucesso, lutar contra esse papel, com a ideia de tornar-me normal. Até o momento de sua morte, com a idade de 84 anos, ela nunca se rendeu. Com frequência pensei que sua luta para combater meus demônios me fez ser um God Player mais confirmado. Ela, em seu túmulo, estaria muito surpresa ao ouvir minha interpretação de seus cuidados maternos. É difícil descrever um personagem tão estranho, paradoxal como eu, que com tanta frequência criou confusão na vida dos outros a fim de realizar suas próprias ambições. Tentando explicar suas relações com Marian, ele comenta que ela tinha um lado aventureiro em sua natureza e que suas fantasias eram facilmente estimuladas por tudo que eu queria fazer naquele tempo, ou seja, viver uma vida utópica, ser um médico utópico, escrever um livro sobre Deus e ser um God Player, algo que apenas ela e eu sabíamos. A propósito, o que Moreno descreve como relação entre ele e sua musa será ampliado a uma percepção mais geral. Acredito que possa ser mais bem expressa como uma relação baseada na fé mútua. As pessoas que estão vinculadas entre si por atos de fé não estão ligadas por qualquer promessa ou esperança de que o que construíram juntos perdurará para sempre. Tal é a encarnação da devoção máxima. Um sabe intuitivamente que pode depender do outro, que a vida e a morte não podem ser um obstáculo para a existência dessa devoção. Ela existe e existirá desde que as duas pessoas durem, quer permaneçam juntas, quer não.
Marino observa que a presença de Marian ajudou Moreno a retomar os ideais de sua juventude e que os anos seguintes foram muito produtivos. O que Moreno comenta em sua autobiografia é que a febre messiânica tomou conta de mim logo após a guerra, acrescentando: "Foi em Voslau que minha megalomania existencial amadureceu e se concretizou. A ideia de que o mundo em geral precisa de um médico com mais urgência do que a pessoa mais doente de Voslau fervia em fogo lento na minha cabeça, enquanto eu avançava no trabalho diário de médico rural, funcionário de saúde de um distrito densamente povoado. Sentia-me o expoente em miniatura da deidade terapêutica que dava base tangível para minha existência terrena. Além de estar vivendo em Bad Voslau, seu sonho de ser médico rural e morar em espaços abertos, em um centro a partir do qual eu pudesse mover o mundo com minhas ideias, Moreno revela: a casa na colina de Maital se tornou a primeira casa com a qual me identifiquei, a casa quase mítica no Danúbio da minha infância, em Bucareste. Ou seja, em termos psicodramáticos, mais um cenário foi montado para outra de suas criações. De repente, senti-me renascido. Comecei a ouvir vozes, não como as que um doente mental ouve, mas como alguém que percebe que está ouvindo uma voz que alcança todos os seres e que fala a todos os seres na mesma língua, uma linguagem que todos os homens entendem, nos dando esperança, nos guiando, dando direção e significado ao nosso cosmos. O universo não é apenas uma selva ou um conjunto de forças selvagens. Basicamente, é uma criatividade infinita. E essa criatividade infinita, que é verdadeira em todos os níveis da existência, seja no aspecto físico, social ou biológico, seja em nossa galáxia ou em outras galáxias distantes de nós, no passado ou no presente ou no futuro, ela nos une. Todos estamos vinculados um ao outro pela responsabilidade de todas as coisas. Não há responsabilidade parcial, limitada. E nossa responsabilidade automaticamente nos torna co-criadores do mundo. Comecei a sentir que sou, e comecei a sentir que sou pai, e sou responsável. Mesmo que eu seja incapaz de fazer alguma coisa, de eliminar as causas do sofrimento ou de fazer qualquer coisa, agora tenho o vínculo operacional com o mundo inteiro. Tudo pertence a mim e eu pertenço a todo o mundo. Responsabilidade é o elo que compartilhamos e nos leva ao cosmos. A responsabilidade pelo futuro do mundo, uma responsabilidade que nem sempre olha para trás, mas para a frente. E assim eu vi o cosmos como uma enorme empresa, bilhões de partículas, mãos invisíveis, braços abertos, um tocando no outro, todos capazes por responsabilidade de ser deuses. Esse nível de consciência cósmica manifestado em Bad Voslau é fundamental para a compreensão do pensamento de Moreno ao longo de sua vida e obra, para além dos aspectos técnicos que ele usará para o desenvolvimento de seu método psicodramático. Quanto à cena da criação do livro, Moreno conta: "Foi nesse estado de total inspiração que corri para a casa do Vale de Maio. Tudo o que ouvia era uma voz, palavras, vindo, passando pela minha cabeça. Não tive paciência para me sentar e anotar todas. Peguei um lápis vermelho atrás do outro. Fui para a parte superior da casa, perto da torre, e comecei a escrever todas as palavras nas paredes." Marino afirma ter sido 1920 o ano em que uma febre messiânica novamente voltou a dominá-lo, o que foi expresso em um livro chamado As Palavras do Pai. De fato, esse é o título da edição revisada e ampliada que Moreno publicou em Beacon 21 anos depois, The Words of the Father, como prefácio e comentários assinado por ele. No entanto, o livro anônimo, publicado em 1922, em Potsdam, Alemanha, pela editora Gustav Kampauer, leva o título O Testamento do Pai. 2 anos antes, com o mesmo título, relata Marino, saía um longo poema que Moreno publicou no Os Companheiros, revista anteriormente chamada de Daimon e depois de Neue Daimon, da qual Moreno foi editor. O que é importante guardar sobre esse primeiro livro anônimo produzido por Moreno é que, no prefácio escrito nos Estados Unidos, ele comenta os conceitos utilizados na obra, começando com o de pai.
Isso não deve ser entendido no sentido humano, mas com uma conotação de coidentidade com paternidade total no universo, e que apesar da conotação masculina, não deve sugerir que Deus tem a figura do homem, já que as palavras mãe, progenitor ou qualquer outra equivalente poderiam ter sido usadas. Sobre o conceito de voz, ele observa que pode ser ouvida agora no presente, que é experimentada em momentos de extraordinária lucidez, como lampejos de intuição, e que se faz sentir em momentos de criatividade atrevida, em atos criativos que parecem superar qualquer origem pessoal, humana, e em momentos de amor. A isso, Moreno acrescenta que nenhuma racionalização baseada em descobertas científicas, físicas ou psicológicas pode dar conta exata dessas experiências. Segundo Marino, Moreno admite que desde a infância ouvia vozes e que, ao compartilhar seu segredo com Marianne, descobriu que ela conseguia entendê-lo. De fato, o que John Casson observa em seu livro sobre dramaterapia e psicodrama com pessoas que escutavam vozes é que se trata de uma experiência humana antiga e generalizada. Segundo ele, com base em uma série de estudos recentes de autores holandeses e britânicos, ouvir vozes é uma experiência compartilhada por muitas pessoas normais, aproximadamente 2% a 3% da população, segundo Rohm, e 4% a 5% segundo Tien. Apenas 1% recebe serviços psiquiátricos. Casson cita Rohm em seu artigo Breaking Down Social Taboos, que explica a diferença entre pacientes e não pacientes que ouvem vozes. Aqueles que nunca se tornaram pacientes aceitaram suas vozes e as usaram como conselheiras, enquanto nos pacientes as vozes não são aceitas, mas vistas como más mensageiras. Entre os líderes religiosos, criativos e políticos que ouviam vozes, Casson menciona Coleman, Swedenborg, Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Simone de Beauvoir, além dos fundadores da psicanálise, Freud, da psicologia analítica, Jung, e da psicoterapia de grupo e psicodrama, Moreno, como exemplos de direção inspiradora para mostrar aspectos positivos, que não devem ser reduzidos à patologia. No entanto, ele reconhece que, até recentemente, a experiência de ouvir vozes era considerada provavelmente patológica, de fato, um sintoma de primeira classe da esquizofrenia. No caso de Moreno e das Tasman das Vartas, seu biógrafo considera que, colocando-o em seu próprio contexto, pode ter sido a melhor maneira que Moreno encontrou para transmitir sua mensagem, o que não exclui uma perda temporária de limites. Marino também acredita que ele seguia o exemplo de Swedenborg, permitindo falar com suas vozes interiores na tentativa de unir religião e ciência. De fato, informa a britânica, o cientista, filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg escreveu copiosamente, interpretando as escrituras como a palavra imediata de Deus. Além disso, Marino acrescenta: mais tarde, ao desenvolver sua filosofia nos Estados Unidos, Moreno insistiria na importância dessa tarefa revolucionária de integrar religião e ciência. O certo é que a experiência das vozes no Vale de Maio é um marco histórico tão profundo na vida e na obra de Moreno que, 2 anos antes da sua morte, Moreno retorna a esse período com detalhes. E escrevi naquela manhã, até cair exausto no chão. Durante semanas e meses, ninguém soube das palavras que tinha escrito naquela parede. Eu não achei que fossem minhas palavras. Senti que estavam passando por mim, que elas passam por cada homem com algumas modificações aqui e ali, talvez. Mas, em princípio, compartilho essas palavras e essa experiência com todos. Nesse último texto, Moreno também relata que por volta de 1920, o período de compromisso religioso total chegou ao fim e que depois de 1920, comecei a me tornar cada vez mais uma pessoa diferente. Na literatura psicodramática, o caso a seguir passou a ser conhecido como o caso de Barbara e George. O nome de George corresponde fielmente ao do jovem poeta vienense George Kulka, mas Barbara é o pseudônimo de Anna Holling, integrante do grupo Sternfiata, em Viena.
Em seu primeiro volume de psicodrama, Moreno já havia feito uma descrição do processo, mas parece mais apropriado reproduzir a versão não publicada contada em sua autobiografia. Uma experiência que tive com um jovem casal envolvido no Streiftheater ajudou a encontrar o caminho para o teatro terapêutico. Bárbara era uma bela e jovem atriz que era muito popular com o público porque desempenhava papéis ingênuos, que encarnavam o ideal alemão de feminilidade para nossos espectadores. Casou-se com um poeta e dramaturgo que era colaborador frequente da Diamond. George entrou no círculo do Streiftheater depois que a Diamond parou de ser publicada. O casamento de Bárbara não teve efeito em seu trabalho no Streiftheater. George casara-se com Bárbara contra os desejos de seu pai, superprotetor e rico. O pai culpou Bárbara pelo que ele pensava ser a corrupção da inocência de seu filho. Um dia, George me procurou desesperado. Por fim, disse-me: "Esse ser doce e angelical que todos vocês admiram age como uma criatura endemoniada quando está sozinha comigo. Fala na linguagem mais abusiva e, quando fico bravo com ela, como ontem à noite, ela me bate com os punhos." "Espere", disse a ele. "Venha ao teatro como de costume hoje à noite. Vou tentar um remédio." Quando Bárbara chegou ao teatro naquela noite, pronta para interpretar mais papéis de Madonna, eu a parei. "Veja, Bárbara, você atuou maravilhosamente até agora, mas temo que esteja se repetindo. As pessoas querem vê-la em papéis nos quais a crueldade da natureza humana pode ser retratada, papéis que são mais mundanos do que você costuma assumir, papéis que demonstram vulgaridade e estupidez, a realidade cínica das pessoas que foram levadas ao extremo. Não apenas as pessoas como são, mas piores do que são as pessoas quando submetidas a circunstâncias incomuns. Você quer tentar?" Bárbara respondeu com entusiasmo: "Sim, fico feliz que você tenha mencionado. Há algum tempo senti que deveria estar dando ao nosso público uma nova experiência. Mas você acha que consigo fazer isso?" "Tenho confiança em você", respondi. Acaba de chegar a notícia de uma garota de Otterring, bairro marginal de Viena, que foi atacada e morta por um estranho enquanto estava na rua procurando homens. O homem ainda está livre. A polícia está procurando por ele. Você é a prostituta. Aqui." Apontei para Richard, outro ator de nossa companhia. "É o Apache. Preparem a cena." Uma rua no palco foi improvisada, um café, 2 luzes. Bárbara avançou. O marido estava no lugar de sempre, na primeira fila. Estava bastante emocionado e cheio de expectativa. Richard, como Apache, deixou o café com Bárbara e a seguiu. Tiveram um enfrentamento que rapidamente se tornou uma discussão acalorada. Era sobre dinheiro. De repente, Bárbara mudou suas maneiras, de forma totalmente inesperada. Amaldiçoou como um colcheiro, bateu no homem e chutou sua perna repetidamente. Vi George erguer-se de seu lugar. Ansiosamente, ele levantou o braço em minha direção, como se para eu parar a produção. Apache foi à loucura e começou a perseguir Bárbara. Ele pegou uma faca falsa do bolso e continuou sua perseguição. Enquanto corriam em volta do palco, ele se aproximava cada vez mais dela. Bárbara representou seu papel tão bem que o público acreditou que seria morta. Eles se levantaram e gritaram: "Basta, chega!" Mas o Apache não parou a cena até que Bárbara fosse devidamente assassinada. Depois que o drama foi feito, Bárbara ficou exuberantemente alegre. Ela abraçou George e eles foram para casa em êxtase. A partir de então, continuou a desempenhar papéis semelhantes. Interpretou empregadas domésticas, solteironas solitárias, esposas vingativas, namoradas rancorosas, garçonetes e companheiras de gangsters. George me dava relatórios diários sobre a vida deles juntos. "Bem", me disse, depois de algumas apresentações, "algo está acontecendo. Ela ainda tem alguns arroubos de mau gênio em casa, mas perderam a intensidade. São mais curtos, e às vezes ela até sorri no meio de um ataque de raiva. E como fez ontem, lembra-se de cenas semelhantes às que interpretou no teatro. Então ri, e eu rio com ela porque me lembro também. Nós dois rimos. Às vezes se põe a rir antes de sofrer um ataque, antecipando o que vai acontecer. Enfim, seu temperamento esquenta, mas não tem o calor habitual. Bárbara experimentara uma catarse que vinha do humor ao riso. Continuei da mesma maneira com Bárbara e George.
mas tentei atribuir papéis a ela o mais cuidadosamente possível, tentando fazer que se ajustassem às suas necessidades e às de George também. Depois das sessões no teatro, eu conversava com os dois, analisando suas produções e reações. Para Paul Hare e June Hare, autores de uma breve biografia sobre Moreno, as sessões com Barbara e George ilustram o uso precoce de técnicas psicodramáticas. A isso, acrescentam que nos anos seguintes, Moreno se referia às reuniões como psicodrama. De fato, no primeiro volume de Psicodrama, Moreno comenta sobre um quarto berço do método. Depois de Brincar de Deus, aos 4 anos de idade, da Revolução nos Jardins com as crianças em Viena e da Comedian House em 1º de abril de 1921, veio o teatro da improvisação, que certa noite imprecisa tornou-se um teatro terapêutico. Observa também, alguns meses depois, Bárbara e George sentaram-se sozinhos comigo no teatro. Tinham encontrado a si mesmos e um ao outro novamente. Analisei o desenvolvimento de seu psicodrama, sessão após sessão, e contei a eles a história de sua cura. A propósito, em sua tese de doutorado, The Theater of Truth, Psychodrama, Spontaneity and Improvisation, The Theatrical Theories and Influences of Jacob Levi Moreno, Eberhard Scuffle considera que as mudanças profundas podem advir da experiência sem análise. Segundo ele, os alunos costumam relatar que a cura profunda ocorreu a partir do estudo e da prática de certas escolas de atuação. Os alunos nunca trabalharam conscientemente sobre nenhum assunto e não houve análise, acrescenta. O que aconteceu foi que eles tiveram certas experiências no palco que resultaram em mudanças em sua vida. Scuffle afirma que essa foi a maneira como Moreno teve suas ideias para o psicodrama no Teatro da Espontaneidade em 1922 em Viena, sublinhando a importância do caso Bárbara, frequentemente citado por Moreno e seus seguidores, como um berço do método psicodramático. Quanto à transição do teatro de improvisação para o teatro terapêutico, Moreno argumenta que no último era mais fácil defender 100% de espontaneidade. As imperfeições estéticas de um ator no palco não podiam ser perdoadas por seu público, mas as imperfeições e inconsistências que uma pessoa com doença mental demonstra no palco do psicodrama não são apenas mais facilmente toleradas como esperadas e, muitas vezes, calorosamente bem-vindas. Os atores se tornaram verdadeiros egos auxiliares, com a chegada do teatro terapêutico. Eles também, em sua função terapêutica, foram aceitos na nudez de seu talento natural, sem o perfeccionismo emprestado do teatro. Sempre na parte inédita de sua autobiografia, Moreno comenta que dezenas dessas relações terapêuticas emergiram do palco do Sterntheater, acrescentando: assim, meu método terapêutico se desenvolveu a partir de relações reais de trabalho com as pessoas, diferentemente da relação terapeuta-paciente tradicional que Freud e seus seguidores institucionalizaram, ou seja, a ideia de que o terapeuta deve estar tão distante do paciente que projetará seus problemas no terapeuta, procurando o tipo de relação de fantasia que causou os problemas do paciente em primeiro lugar. Freud chamou esse processo de neurose de transferência e exortou seus seguidores a não se envolver com o paciente no que chamou de contratransferência. Pelos dados apresentados, fica claro que o caminho para o teatro terapêutico percorrido por Moreno passava pelo teatro da improvisação, no qual suas intenções eram bastante experimentais e exploratórias. Antes dele, também é verdade, várias iniciativas para fins terapêuticos haviam sido documentadas historicamente, tanto no campo da dramaturgia como na medicina.